Eu quero iniciar a minha palavra deixando uma palavra que Jesus deixou para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Talvez nesta noite vocês estão um pouco atemorizados com o tempo, porque a última vez eu falei 1h30. Talvez isso já produziu aí um temor. Mas eu quero dizer aos irmãos, que pessoas saem para assistir um grande show do Paul McCartney, saem para assistir um show em tributo ao Cazuza, que como referência para as nossas vidas, que tem drogas e homossexualismo, e as pessoas gastam lá 2 horas, 2h30, tirando as horas na fila, e saem de lá extasiadas. Mas quando nos sentamos para adorar ao Senhor, aquele que deu a vida por nós, para nos dar vida, às vezes 1h30 pesa muito. Sabe, irmãos, é bom pensar nessas coisas, porque a terra é um exercício para o céu. Lá no céu, já falei para Deus: Senhor, não quero ficar 24 horas ajoelhado te adorando, não. Eu quero voar, que é o meu sonho, que eu nunca voei, Acho que lá vou ter asas, vou sair voando. Nossa, Mas haverá momentos de adoração ao Senhor, e não deve ser meia horinha só, não. Então, se você não acostumar aqui, como você vai se sentir lá? Pense nisso. Não estou justificando, para deixar que hoje eu vou falar menos, mas é apenas para a gente pensar nessas coisas. Irmãos, eu ia trazer uma palavra, uma outra, mas o meu coração estava preso a isso aqui, que está lá em Mateus 7, 20-23, embora não é o tema principal da minha mensagem, é apenas uma introdução. Mas lá diz assim, Jesus falando: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, esse texto é muito sério. Em nossa caminhada cristã, eu e você, nós temos vivido essas experiências aqui. Nós temos profetizado muito em nome do Senhor. Estou falando profetizado, essa profecia, que às vezes é mais profetada do que outra coisa. Estou falando de falar da palavra de Deus. Nós temos, para aqueles que estão lá fora ao nosso redor, nós temos tido essas experiências de pessoas endemoniadas, quando nós chegamos na beira, porque a presença de um servo de Deus incomoda o diabo. Nós temos tido essas experiências de expulsar demônios. Você tem tido? Eu tenho tido. Nós temos tido essas experiências de operar milagres maravilhosos. Nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida diária com Cristo.
Irmãos, Jesus nesse texto, ele se dirige a pessoas que se dizem crentes. Ele não está se dirigindo a ímpios, a pessoas que se dizem crentes. Pessoas que têm sido usadas por Deus, como pensam até alguns por aí, até mais do que eu e você, porque tem realizado essas coisas e nós muitas das vezes não temos. Você já imaginou qual é a maravilha de você orar por um cadeirante e ele se levantar? Eu nunca tive essa oportunidade. Tem uma pessoa aqui que eu não esqueço dela todas as vezes que eu a vejo. E eu digo: Senhor, tenha misericórdia de mim, conceda-me poder para colocar a mão nessa menina e fazer ela sair dessa cadeira. Mas eu nunca senti algo diferente, e eu não vou fazer uma coisa que eu não tenha convicção de Deus. Deus conhece o meu coração. Chama isso de falta de fé? Não sei, porque tem muitos que têm fé, mas Deus não opera. Irmão Valdir tinha fé para saber que Deus era poderoso para curá-lo e está debaixo da terra. Deus tem os seus planos. Você já viu a maravilha de ver uma perna crescer diante de uma oração? A minha mulher viu, num grupinho de 5, 6 pessoas, quando o irmão colocou a mão sobre a perna dela, e não fez pulinho, rodopiou, 2 horas de grito, não. Em nome de Jesus, cresça. E a perna dela cresceu 2,9 centímetros na hora. Você já pensou o que é isso? E são essas coisas que essas pessoas por aí andam fazendo. Muitos milagres têm acontecido, porque quem faz o milagre é Deus, não é o homem. Pessoas que, para terem essa ousadia, têm gasto tempo de oração, de jejum, tempo que nós talvez não tenhamos, ou não nos dediquemos a isso, mas eles se dedicam, e Deus tem usado. Mas por que Jesus dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade? Você já pensou? E é por isso a gritaria desses irmãos naquele dia: Senhor, Senhor, mas eu não fiz isso. Apartai-vos. Por que isso? Irmãos, orar, jejuar, ler Bíblia, profetizar, expulsar demônios, operar maravilhas, é vontade do Pai, mas não é a única vontade. A vontade do Pai também é que cumpramos a ordenança que Ele nos deixou lá em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês se lembram desta, que foi minha última mensagem, quando eu falei sobre as 7 apreciações que definem bem a natureza da santificação? Essa mensagem eu queria ter trazido logo no domingo seguinte, mas eu fiquei tão intimidado pelo meu tempo gasto que eu desisti. Mas eu quero trazer hoje, para que você possa mais uma vez meditar nessas coisas. Irmãos, uma das apreciações que eu fiz naquela noite foi que a santificação é inseparável consequência da regeneração, do novo nascimento. Alguém que nasce do Espírito, alguém que nasce de novo, é uma pessoa santificada, separada para Deus, em que entra num contínuo processo de transformação interior, processo de santificação, que é realizado pelo Espírito de Deus.
Irmãos, a transformação, a santificação nada mais é do que a transformação daquela nossa natureza pecaminosa que nós herdamos, adquirimos lá no Éden, pela natureza de Deus, que nos foi oferecida lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu a sua vida. E nesta noite, eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos alguns sinais visíveis que podemos ver numa pessoa santificada. Não vou rotular, não seria doido dizer quem é e quem não é. O Senhor sabe, é Ele quem sabe. A Bíblia nos dá algumas coisas, como a gente conhece uma árvore através de quê? Do seu fruto. Mas eu apenas quero colocar aqui alguns sinais para que você possa pensar nessa noite. Sabe por que eu estou falando isso? Porque são coisas que tem hora que eu paro, eu me preocupo com isso. Eu tenho a minha vida, eu tenho minhas filhas, tenho mulher. Estou num mundo cada dia pior. Tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Enquanto estamos aqui dentro, nesse momento estamos seguros, mas quando saímos, se não for uma natureza transformada pelo poder de Deus, nós vamos nos prostituir lá fora. Estou falando prostituição de homem e mulher, não. Entrar no pecado mesmo, na depravação do pecado. E isso não é a atitude de alguém que é um santificado. Então, irmãos, o primeiro sinal que eu quero deixar nesta noite é que a verdadeira santificação não consiste apenas em conversar sobre assuntos religiosos, sobre assuntos do reino de Deus, mas viver na prática a crença que nós professamos ter em Jesus Cristo. É a vida prática, não é conversa. Irmãos, muitas pessoas hoje em dia estão ouvindo tanto acerca do Evangelho, até pessoas ímpias ouvem tanto, os meios de comunicação, televisão, jornais, pelo menos quando criticam as igrejas também deixam alguma coisa. Tantas igrejas, chamadas igrejas espalhadas, as pessoas estão ouvindo tanto que estão contraindo uma familiaridade com as palavras, com expressões da Bíblia, expressões do reino de Deus, que às vezes eles chegam a falar tão fluentemente, de uma forma tão categórica, que a gente pensa até que é um verdadeiro crente. Eu sei por que eu estou falando isso, porque eu conheço pessoas, até não, fora, que falam tanto do Evangelho, mas quando você vai ver no fundo, eles não têm nada de uma vida transformada. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a nossa língua não é o único membro que Deus quer que a gente coloque ao seu serviço. Não adianta só falar. A palavra nos mostra lá em 1 João 3, no versículo 18, que é necessário que sejamos santificados não somente de quê? De palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É vida. É vida. Não adianta. Não adianta estar aqui cantando um momento de louvor tão fantástico, tão maravilhoso, com os braços para o alto, quando cantamos ali, enche-me Espírito, pedindo que Deus nos encha, está pedindo algo para Ele, mas quando saímos daqui, no mundo secular,
a nossa prática não condiz com a nossa postura aqui. Deus está vendo. Estou aqui sendo chato e nem querendo tirar a alegria de alguém que gostaria de estar ouvindo uma palavra de consolo, de conforto. Não, pelo contrário, por amor. A minha preocupação é que nós entendamos isso, porque Deus tem coisa muito melhor para nós. E como será duro naquele dia, quando aquelas pessoas ali chegarem diante de Deus, achando que fizeram muito, e Ele vai dizer o que? Não te conheço. Você já imaginou o que é isso? Irmãos, o homem santificado é aquele que vive na prática do que prega, do que fala. Um segundo sinal que nós podemos ver numa pessoa santificada é que a verdadeira santificação não consiste em formalismo exterior, mas em oferecimento a Deus de sacrifícios de louvor. Sabe, irmãos, há pessoas que parecem imaginar ou crer, não sei, que a verdadeira santidade, o verdadeiro estado de santificação, ele manifesta-se com uma grande demonstração de religiosidade corporal. Tem pessoas que são assíduas na reunião, estão aqui todo domingo, onde estiverem reunidos hoje, reuniões de igrejas hoje, o povo está lá. Qualquer reunião, a assiduidade é plena na vida dele, ele não perde uma. Adoram a Deus com gestos, estão cantando, te adoro, levanta a mão, pula, manifestações exteriores. E às vezes ainda quando olha para o irmão que está com a mão no bolso, às vezes ainda critica, aquele irmão não está adorando, não consegue, não levanta, quem está vendo que o hino está dizendo que é para levantar a mão, nem levantar a mão ele levanta. Mas o problema tem que saber se quem levanta a mão está levantando por adoração ou porque a letra está mandando. Irmãos, participam da ceia, de jejum com muito fervor, oram, sobem montes, gastam madrugadas no relento orando. Olha aí, está vendo? Olha o que eu estou fazendo. Possuem reverência nas reuniões, ouvindo atentamente a palavra. Sempre ouvindo, ouvem. Interessante que lá em Marcos 6, do versículo 20, o que a palavra de Deus diz lá? Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Era assim Herodes quando ouvia João. Irmãos, Herodes ouvia João Batista, a Bíblia diz lá, de boa mente, ao mesmo tempo que o quê? Que lá no fundo do coração dele, ele era mau, inteiramente mau aos olhos de Deus. Tanto foi que mandou cortar a cabeça, decepar a cabeça de João Batista. Existem pessoas que fazem essas coisas, talvez por motivo de consciência, acreditando que elas podem realmente, com essas atitudes, ajudar a sua alma. Entretanto, essa religiosidade, se ela for apenas no exterior, ela não possui uma fagulha sequer de uma autêntica santificação. Não possui nada. E é por isso que quando sai dos encontros, do meio do povo de Deus, metem as mãos pelos pés.
Sabe, irmãos, o homem santificado é aquele que Hebreus 13:15 diz, nos exorta lá, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Não é só o louvor através da música, é o louvor da nossa vida, da nossa gratidão a Ele, de saber o que Ele fez por nós e o que hoje nós somos por causa dele. Quando nós entendemos isso, nós temos uma profunda gratidão e não tem como expressar isso para Ele em qualquer lugar da nossa vida. O terceiro sinal: a verdadeira santificação não consiste em sentimentos religiosos passageiros, mas em avançar na graça e no conhecimento de Jesus para a conservação da nossa alma. Irmãos, grandes reuniões de avivamento já atraíram inúmeras pessoas, e até hoje tem atraído pessoas de toda parte do mundo, produzindo nessas pessoas grandes sensações. É só vir um grande pregador aí, o Alves Cabral, fazer aí uma grande conferência, ou um grande momento de avivamento, num domingo à noite, pode ser que isso daqui fique vazio, porque entre você escutar uma palavra como essa, sem pulos, sem levar ninguém a grandes emoções, apenas esperando que o Espírito de Deus possa ir lá no seu coração e te convencer de alguma coisa, porque é Ele quem faz. Interessante, né, observar que as 7 cartas que João escreveu às 7 igrejas do Apocalipse, todas elas, em seu último versículo, ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmãos, abra o coração, se desarme de qualquer coisa e ouça o que Deus tem para falar. Deus tem falado. Olha, se tem uma coisa que eu amo na igreja, é essa diversificação de pregadores. Todos que sobem aqui são pessoas que a gente confia, são pessoas íntegras e pessoas que têm vida, e as palavras que têm sido ministradas são palavras de Deus. Irmãos, quantos eventos eu já vi aqui dentro desse auditório? Quantos? De ver, não estou falando contra, porque tudo tem suas exceções, mas de ver pessoas caindo, chorando, rindo, batendo os braços como se fossem asas para voar, de cara estatelado, beijando a parede. Mas a minha pergunta é: cadê todas aquelas pessoas? Cadê eles? O que todo aquele riso produziu naquela vida de transformação? O que aquele monte de queda produziu? Irmãos, eu já fui tido como incrédulo. Uma vez o irmão, eu vim à frente porque chamou para ser batizado no Espírito Santo. Eu sei que batismo no Espírito Santo não é falar em língua.
mas eu quero ser batizado, eu quero ser preenchido, então eu venho. Se nada acontecer, volto. Um dia chamaram aqui para orar num evento desse, eu vim até desejoso em ter a experiência da queda, porque eu queria sentir o sobrenatural de Deus, o que eu ia sentir quando eu caísse. Eu sou um cara chamado aí por alguns tão incrédulo, que naquele dia que eu vim, eu até perdi minha concentração, porque correu um monte de gente para trás de mim, que assim, ó, todo mundo assim, para esperar eu cair. Porque eu falei assim, esse bicho é tão difícil, vamos segurar ele. Né? Eu sempre digo, não segura não. Se Deus jogar no chão, Ele cuida de não te machucar. Eu não seguro ninguém. Não cai perto de mim não, que eu deixo para pecar no chão. E depois eu vou ver. Se não se machucou, foi de Deus. Se se regaçou todinho, vai para o hospital, vai morrer, não foi Deus que fez troço não. A minha irmã mesmo, uma vez aqui, ó, tomou um tombaço aqui, tocou a cabeça, ficou uma semana exonsa, eu não falei nada. Eu falei, ó, Deus jogou, minha filha, agora aguente. Né? Então, irmãos, já cansei de ver isso. Há irmãos que sentem essa emoção, muitas das emoções que se sentem é baseada no contágio de ver pessoas chorando, caindo, sofrendo essas manifestações. Às vezes o seu irmão do lado está na realidade, Deus está fazendo com ele, mas do outro não está. Uma vez eu fui na jantar da Donep, acho que eu já falei isso aqui, eu fui num grande encontro em São Paulo da Donep, nos tempos áureos da Donep, do Deróis Presidente. Aí fomos para a fila do Caicai. Opa, vamos para a fila, eu quero experimentar esse negócio. Aí botei minha mulher na frente, eu conheço a minha mulher, sei que ela é séria com as coisas. Daqui a pouco o cara bota a mão na cabeça dela, ela bufa no chão. Aí eu, passou um tempinho, o cara começou a se levantar, eu levantei, dei a mão. O que você sentiu? Nada. Então por que você caiu? Não sei. Aí eu falei assim, pô, até minha mulher, estou perdido aqui. O irmão começou a orar, me empurrar para trás, eu dava um passo para trás, um passo para trás. Ele falou assim, você está difícil, você está muito resistente ao Espírito. E me largou de mão. Tá bom, voltei. Só não me frustrei, porque eu não me frustro com essas coisas. Irmãos, um homem santificado é aquele que mesmo começando a vida cristã sem grandes sensações de calafrio, de arrepio, ele avança com perseverança na graça, no conhecimento do Senhor, na palavra dele, sem retroceder. 2 Pedro diz lá, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 10:39 diz, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. 1 Coríntios 13:11 diz, quando eu era menino falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Irmão, vamos deixar criancices, vamos deixar nosso estado de meninice. Eu acho que nós já temos bastante tempo de evangelho. Quantas coisas a gente faz, quantas bobeiras. É o que Pedro diz ali, quando eu cheguei a ser homem grande, deixei essas coisas. A santificação é um processo, nós estamos crescendo, à medida que o tempo vai passando, não tem como você não crescer e deixar certas coisas para trás. Sabe, irmãos, tem às vezes pessoas que saem do encontro desse, dizendo-se convertidas ao Senhor. Eu aceitei a Jesus naquele encontro, naquele fervor da emoção. Não precisamos de ir longe. Você pega aqui uma palavra de domingo, onde tem aqui, ao final aqui, bolo de gente chorando. É unânime você ouvir lá fora, que reunião ungida, que unção que estava. Sim,
dizendo que não há unção, que a reunião não foi ungida. Mas as pessoas parecem que querem ver a exterioridade. Se não houver isso, a reunião não foi boa. A reunião boa, irmãos, é aquela que você entra de um jeito e sai de outro. E o pior é que essas pessoas que às vezes se dizem convertidas, que não se convertem, tem uma experiência, Deus deu uma experiência, mas volta para o mundo. O pior disso é que a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa e volta e encontra a casa vazia, mais 7 ele traz com ele. E esse último estágio é pior do que o primeiro. Você pode ver que pessoas que já passaram por aqui, de muita manifestação espiritual, que hoje se encontram no mundo, é difícil retornar. O Senhor tem poder para trazê-los, mas não é fácil. O quarto sinal que eu quero deixar aqui para vocês é que a santificação não consiste em se evitar deveres seculares, mas sim glorificar a Deus em tudo que se faz. Sabe, irmãos, a verdadeira santificação não leva o crente a procurar evitar certos lugares, certas dificuldades, mas sim leva o crente a enfrentar as dificuldades e a conquistá-las. A santificação consiste em nós cumprirmos os nossos deveres nas circunstâncias em que fomos chamados por Deus, como sal em meio à corrupção e luz em meio às trevas. O ano passado, agosto, a minha filha me procurou, a minha filha mais velha, aquela dali que está gravando ali, ó, dizendo que queria estudar um ano na Europa. E quando ela falou aquilo, eu gelei. Gelei por causa da saudade. Nunca tive uma experiência de ter um filho longe de mim por um dia. E gelei também pelo medo de ter a minha filha longe dos meus olhos, longe da segurança da igreja, ainda mais num país onde se dá a mínima para o Senhor, em meio a uma multidão de estudantes que também não conhecem a Deus. Eu falei assim: Jesus, o que eu fiz? Eu não poderia matar o sonho dela no momento daquele onde ela tinha conseguido conquistar aquela oportunidade de passar esse ano fora estudando. Eu virei para ela e falei: ó, filha, você é de maior, tem base familiar e cristã, porque você aprendeu, agora vai. Agora é a hora de você provar que você é crente. E ali foi que eu fiquei, coração apertado, durante esse ano que ela passou lá fora, irmãos. Ela, e sobretudo ninguém mais, além do que Deus, sabe o que ela fez lá. E ela vai prestar contas a Deus pelos seus atos. Assim é a vida. Nós não podemos fugir, não podemos colocar nossos filhos dentro de uma roldana. Nós temos que ensinar. Não podemos nos trancar num ambiente fechado. Não saio daqui porque se eu for ali só tem gente mundana. Não. O homem santificado não é um homem que se esconde em uma caverna, em um local qualquer,
mas é aquele que glorifica a Deus, onde ele estiver, no ambiente da igreja ou fora da igreja, em casa com a família ou na rua, como estudante ou como professor. Nós vemos aqui todos os domingos, quando o Norival Júnior prega, as experiências dele como professor no ambiente de corrupção e imoralidade. Mas tem glorificado a Deus e vai continuar glorificando, porque o que está nele é maior do que o que está no mundo. Temos que glorificar a Deus, irmãos, como pai ou como filho, não interessa que você seja, na sua vida particular ou na sua vida pública. A gente costuma ver, né, políticos que na vida particular é um bom homem, cara íntegro, mas lá na vida pública o sistema exige situações onde ele vai para agradar gregos e troianos e se corrompe. Não. No mundo dos negócios temos também que glorificar a Deus. Irmão, Jesus disse lá em João 17,15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus sabia disso. Jesus sabia do que a gente ia enfrentar, porque ele enfrentou. Sabe, uma vez eu estava conversando com um irmão, não sei se foi do grupo familiar, outro dia, não me lembro, mas eu estava dizendo: irmãos, se em algum momento é possível na minha vida, na rua, ou aqui mesmo, de repente olhar para uma mulher boa, gostosa, olhar e contemplar aquilo e ficar, isso pode acontecer, mas naquele momento também vai acontecer dentro do meu interior a luta grande com Deus, porque o Espírito dele vai testificar no meu, da miséria que eu estou fazendo, e eu vou ali na minha relutância, mas vou brigar com Deus: Senhor, me perdoa, tira isso da minha vida, tira esse desejo de olhar, tira isso que está aqui dentro. E aí eu costumo dizer o seguinte, que eu fico olhando Deus, olhando com uma situação dessa. A gente tem aquela imagem de Deus, que ele é aquele, né, que quando pega um negócio desse, vou punir esse infeliz, olha o que ele está fazendo. Não. Eu falo isso porque se eu pegar um filho meu fazendo alguma coisa errada, mas depois chorar por aquilo, eu vou me alegrar. E Deus é assim conosco. Ele vai olhar para ele assim: olha só lá o Júlio. O coração dele está desejoso de fazer, a carne dele está borbulhando querendo aquilo, mas por amor a mim, olha a luta que ele está passando, e ele se alegra, e ele vai me ajudar a vencer, porque ele vai ver no meu coração a minha sinceridade. É isso que Deus quer de nós, sinceridade. Cair, irmãos, nós vamos cair, estamos sujeitos a cair, mas nós não podemos ficar caídos, e Deus nos conhece. Não se preocupa se você fez uma besteira, peça perdão, levante a cabeça e não repita, procure não repetir mais. Mas também, se repetir de novo, não por vontade própria, mas pela miséria da natureza, que nesse processo de santificação às vezes é lento, peça perdão de novo, porque Deus vai te perdoar, até o momento onde ele vai tirar essa fraqueza do seu coração. A quinta, irmãos, o quinto sinal que eu quero deixar nessa noite de uma pessoa santificada é que a santificação genuína manifesta-se no esforço contínuo de fazer a vontade do Senhor, vivendo de conformidade com os seus preceitos práticos. Irmãos, essa santificação manifesta está aí nesse esforço, nessa luta, nessa guerra pela vontade de viver em conformidade com aquilo que Jesus nos ensina, porque não é fácil não.
Não é fácil certas coisas. Já teve aquele momento que você diz assim: se não fosse Jesus, mas que por Ele você segura. Onde é que nós encontramos esses preceitos? Na palavra de Deus, na Bíblia. Nós devemos ler com atenção a palavra, leia os evangelhos. Se você pensa que aquilo que Jesus escreveu lá no Sermão do Monte, todo o Sermão do Monte, se você pensa que aquilo não é para produzir santificação na sua vida, você está louco. E olha lá no Sermão do Monte, coisas simples, coisas bobas, de profundidade. O problema é que tem irmãos que estão querendo aí, eu não sei se é para manifestar o seu um desejo do ego de querer mostrar que ele é espiritual, que ele é inteligente, que ele é estudioso da palavra. Aí ele quer tratar de grandes assuntos teológicos, discutir, ouvir. Mas quando a palavra de Deus diz lá que mulheres devem se submeter aos seus esposos, não se submetem. Você já viu coisa mais boba que essa? Submeta ao seu esposo. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Olha só o tamanho da frase. Que profundidade tem isso. Que mudança na vida de um casal exercitar essas coisas. Mas não. Está querendo saber qual é o tamanho do céu. Por aí vai. Irmãos, agora como é que alguém vai fazer a vontade de Jesus vivendo esses preceitos, se ele não dá valor para Deus e nem para a palavra dele, para os preceitos dele? Porque quando você não ler a Bíblia, quando você não tira um tempo de meditação para pensar nessas coisas, o que você está dizendo com isso? Que você não está nem aí para ele. Você já viu quanto tempo você gasta para os seus negócios pessoais? Você já viu quanto tempo você gasta? Ah, eu sou vendedor de perfume. Nossa, cara, faz, acontece. Porque é o que ele está fazendo. E assim por diante. Agora, e a palavra daquele que deu a vida por mim e por você? Aquele que tem um projeto de vida para você, levá-lo para junto de si. Aquele que disse que está construindo uma morada para você estar com ele. Quer dizer, esse eu não dou a mínima, porque se você não lê, se você não se dedica, não tira um tempo para ele, o que você está dizendo com isso? Pensa, seja honesto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, aquele que despreza essas coisas, aquele que pretende ser santo, mas ao mesmo tempo que ele deseja ser, ele anda desprezando, essas coisas, esses ensinamentos, vivendo uma vida aí, às vezes de mentiras, às vezes caluniando irmãos, falando mal de irmãos, prostituindo-se. Como é que está a sua vida pessoal na área do sexo? Como está? O que você anda fazendo? Pessoas aí tomando suas bebidinhas, escandalizando outros, escandalizando irmãos, que entendem que isso não é o caminho. Mas você é tão espiritual que você acha que para você não tem nada a ver, você pode fazer e às vezes ainda fala para os outros. E uma das coisas que hoje ainda me preocupa muito é essa questão de argumentar
dizendo que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Qual é o problema de eu ir ali ver o showzinho do tributo ao Cazuza? Qual é o problema? Aí usa aquele argumento: ué, mas você também não assiste a novelinha? Você também não vê um filme? Sim, tudo bem. Se o filme está sendo também inconveniente, a novela é inconveniente também, então deixe tudo. Agora, não use um erro para justificar o outro. Não use um para justificar o outro. Irmãos, o Filho de Deus, esse louvor hoje aqui, ó, cara, tudo bem que em pé não aguenta muito tempo, mas você sentadinho ouvindo um negócio desse, dá vontade de passar a noite ouvindo. Porque faz bem a alma da gente, você sente algo diferente. O que lá fora nós temos para nos dar essa alegria? O que? O sexto sinal: a santificação genuína manifesta-se através da habitual prática do amor. João 13, 34 a 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você viu isso aqui, ó? Conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se você não tem amor pelo seu irmão, na minha interpretação bíblica, é que você não é discípulo de Jesus. Eu não vejo outra coisa. Não tem como você dizer, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Irmãos, quantos problemas entre as relações interpessoais, quantos problemas os irmãos têm em suas relações, quanta antipatia e até mesmo o ódio que existe entre os irmãos, por causa dos mais variados temperamentos que existem. Eu tenho temperamento, Júnior tem outro. Nossa, o Júnior é uma florzinha de Jesus, o Júnior é um capetinha não sei de quê. São temperamentos. E o pior de tudo, irmãos, é que tem gente às vezes que odeia seu irmão, odeia o próximo, apenas por aparente julgamento. Nunca conversou com o irmão para saber como é que ele é, mas só de olhar pela aparência emite um julgamento. E aí, meu filho, o diabo entra e destrói. É isso que a palavra nos ensina? Não. A palavra nos ensina que se você tem um problema com o irmão, vai a ele. Você não gosta do irmão, vai a ele. Irmão, eu estou com uma dificuldade de gostar de você, eu nunca conversei com você, vamos bater um papo, queria te conhecer melhor. Ou então não precisa me dizer para ele que você nunca gostou dele, né? Porque senão você chega para ele e diz, começa a conversar. Se ele nunca puxou conversa com você, puxa você com ele. Você não sabe por que ele nunca puxou conversa com você. Será que é porque ele é orgulhoso, é isso, é aquilo? Talvez não. Eu mesmo tenho um grande problema de timidez. Para mim conversar com alguém que não é no ciclo de amizade minha, é difícil quebrar isso. É difícil. Irmãos, a pessoa santificada, ela vai procurar sempre fazer o bem nesse mundo. Sempre. É a marca dela. Porque ela tem Cristo dentro dela. Ela vai estar sempre procurando diminuir a tristeza das pessoas, levando a elas a felicidade. É isso que vai acontecer. Sabe, você não tem ideia, e eu vou dizer um exemplo meu, você não tem ideia de como dói-me, de como eu me entristeço quando eu ouço que alguém tem algum problema comigo, sem eu nem saber o porquê. Irmãos, dói, entristece. Tem hora que dá vontade de fazer o seguinte: Senhor, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou sumir, eu não quero mais saber desse negócio.
Porque como é difícil você, de repente, saber que pessoas estão com bronca de você sem você nem saber o que você fez. Isso é terrível, irmãos. Sabe, tem um irmão aqui, só para você ter uma ideia, tem um exemplo, tem um irmão aqui que eu não vou citar o nome dele, ele está me ouvindo. Mas uma vez eu estava num retiro, e quando eu estou para resolver um negócio, se eu sair daqui para falar com o Robertão lá, porque eu tenho um negócio para falar com o Robertão, eu passo ali, que eu não vejo ninguém do lado. Hoje em dia eu estou tentando mudar isso, está difícil, mas eu consigo. A santificação assim é um processo. Às vezes é rápido, às vezes é lento. O meu está sendo bem lento. Mas naquele retiro eu saí para resolver um problema com laranja. Cadê o laranja? Estava vazando água, não sei aonde. Cadê o laranja? E procurei por tudo canto laranja, até que eu encontrei o laranja. E o laranja estava conversando com o irmão. Rapaz, eu cheguei tão doido na beira do laranja. Laranja, está acontecendo isso, para resolver isso. Dei as costas e fui embora. Não fui capaz de chegar para o irmão que estava ao lado. Diz, meu irmão, dá um abraço nele, como é que está você? Não, eu fui resolver o problema do laranja. Outro dia eu fiz isso aqui na porta ali, Eu não me lembro quem era, dois irmãos estavam ali. Falei com um, não falei com o outro. Quando eu dei 2 passos para trás, eu voltei, meu irmão, me perdoa. Eu esqueci de você, eu estou lutando contra isso, não está fácil não. Entendeu? Mas aquele irmão, por esse fato que aconteceu, ele ficou um bom tempo com problema comigo. Sem querer falar comigo, sem querer ir na minha casa. E eu sem saber de nada. Eu tenho certeza que ele sofreu mais do que eu, porque eu não sabia de nada. Mas o dia que eu soube, eu falei assim, poxa, eu não acredito numa coisa dessa. Aí eu fui ao irmão, pedi perdão a ele, conversei, como diz o Doni, se beijamos, se amamos, Hoje eu tenho certeza que ele é um dos meus grandes amigos. Ele está aqui. Ele sabe o quanto eu amo ele. E todo churrasquinho que ele faz, ele me convida. Então, irmãos, para você ver como é que as coisas acontecem. A fé salvadora, irmãos, e a graça real da conversão, ela sempre produzirá na pessoa convertida alguma semelhança com a imagem de Cristo. Sempre. É o que diz lá em Colossenses 3, 1 a 10. Depois você leia aí, que eu não vou ler não. Que eu vou finalizar. Mas você leia lá, com vontade de ler. E eu vou ler. Bem rapidinho. Olha só o que esse texto diz, irmão. Pensa nisso daqui, Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se fostes ressuscitado. Se não foste, não vai buscar. Pensei nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa, fazei imperativo, ordem, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você não obedece, a ira de Deus vem, e é por isso que naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não adianta chororô, não adianta que eu fui membro do departamento não sei o que, membro do Ministério da Família, que eu fiz 20, 40 retiros da família. Nada disso, vai para o inferno, porque lá no fundo você não é o que você sempre demonstrou ser. É o que está aqui. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nela, é outro tempo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vocês viram algum versículo falando quanto é que mede aí o tamanho do céu? Eu não vi. Mas você já viu ali, não mentais uns aos outros. Olha que troço simples. Mas não. De vez em quando estão caçando mentira por aí afora, metendo os pés pelas mãos. E por fim, o sétimo sinal, a santificação genuína.
manifesta-se mediante a atenção diária quanto à submissão à vontade de Deus, quando nos suportamos e toleramos mutuamente. Irmãos, 1 Pedro 2, 21 a 23 diz: porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, coisa difícil na vida é manter relacionamento saudável com pessoas de temperamento diferente. Não é fácil não. Está pensando que é? Há casais aqui, irmãos, que tem temperamentos totalmente diferentes uns dos outros. Eu vou citar alguns aqui como exemplo, porque eu tenho intimidade com eles e espero que eu não vá arrumar problema hoje com eles, tá? Mas, por exemplo, eu e minha mulher, primeiro, totalmente diferente um do outro. Ela só não me picou o pé ainda porque ela é crente e ela me suporta. Norival Júnior com a Luísa, vive falando aqui, temperamentos difíceis. Está pensando que como dizia, a limoinha é fluxichere? E você está pensando que ele também é? De vez em quando a vontade de pegar ele, acorda, bicho. Terônios Aleti. Você conhece Terônios, né? Aquele jeitão delicado. E a Letinha, irmãos, aquele jeitinho dela, né? Aí, ó, Chuchu e Laranja. Não, Chuchu e Ruth. Laranja e Ruth. Você conhece a Ruth, né? Aquela bênção. Mas tem temperamento forte. O Chuchu com aquela carinha dele. Agora você acha que eles não tem momentos que não se suportam? Serginho e a Nádia. Nadinha é uma bênção. Aquilo, quando ela fica brava, sai da reta. E por fim, um que eu gosto muito, que é a Claudinha com Moisés. Eles estão aí? Cadê os dois ali? Vocês já perceberam? O temperamento da Cláudia é tão forte. Vocês já perceberam quando ela está aqui regendo o coral? O Moisés fica aqui do lado esquerdo e cima. Quando ela levanta o dedo assim, eu acho que é para uma nota alta, né? O Moisés cala a boca. Pensou que ela estava mandando ele fechar a boca. Para você ver como é que as coisas são. Agora, irmãos, agora vocês sabem o que há em comum nesses casais, né? Que os fazem estarem juntos há tantos anos, que só tem gente, aquele lá é o mais velho, acho que casado, 40 anos. O que faz isso? É o suportar em amor. É viver a palavra, o ensinamento que Jesus deixa. É isso. Irmãos, para suportarmos uns aos outros é preciso estar continuamente buscando o fruto do Espírito. Não tem jeito. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alegria, paz, longanimidade. Ei, meu Deus, esse miserável não muda, mas eu sou longânimo, eu espero. A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Se nós não estivermos buscando isso, irmãos, a santificação será apenas um estado de fingimento. Falei aqui nessa noite, irmãos, 7 sinais visíveis de uma pessoa santificada, ou que está no processo de santificação. Mas quero deixar bem claro que em momento algum eu disse que todos esses sinais podem ser vistos em sua totalidade, de forma igual em todos os irmãos. Não, eu não falei isso. Mesmo nos melhores crentes, esses sinais podem não ser perfeitamente demonstrados, mesmo sendo um irmão uma bênção, mas pode ser que alguma coisa disso ele não demonstre. Não é por isso que ele não seja um filho de Deus. Mas agora eu quero afirmar para vocês, dizer para vocês que esses sinais são bíblicos.
E aqueles que não buscam viver esses sinais, dificilmente são possuidores da graça divina. Se você não busca viver esses sinais, para e veja a loucura que você está fazendo. A santificação genuína é algo que pode ser vista, sim, numa pessoa. Aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, a gente consegue ver. Tem problemas? Tem, mas a gente vê algo diferente na vida deles. Sem dúvida alguma, cada pessoa, cada filho de Deus, ele se desenvolve mais numa área do que em outra. Mas, nesse processo de santificação, o Senhor vai trabalhando, vai aperfeiçoando. Isso nós temos a garantia dele, que está lá, que eu só não botei o texto aqui, o versículo, mas que diz que a boa obra que ele começou, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra em você, e ele vai completar. É preciso que você abra o seu coração, que você se entregue a Ele, renda-se a Ele, diga para Ele: Senhor, eu não consigo fazer isso, mas eu sei que Tu podes fazer em mim. Espero que nessa noite ninguém saia daqui com algum tipo de murmuração. Poxa, já vê aquele sujeito falando essas coisas de novo, só exortando. Poxa, eu estou com um problema tão sério. Problema dentro da minha casa com meu esposo, que saiu de casa, não volta. O infeliz não está nem sensível a esse problema, para trazer uma palavra que encoraje. Eu quero dizer a você, que esses problemas são consequências ou reflexos de uma vida não santificada. Então começa a santificar a sua vida, começa a mudar a sua vida, que muitos problemas você vai deixar de ter. Você jovem solteiro, santifique-se, porque se você está aí na baderna, se você está aí na prostituição, daqui a pouco, como consequência disso, vem uma gravidez, daqui a pouco vem um filho, você novo, e daqui a pouco os dois não se entendem, e aí vem os problemas. E não adianta você dizer: poxa, eu queria ouvir uma mensagem para consertar isso. Não. A mensagem para consertar isso é essa: santifique-se. Porque na santificação você vai brilhar os caminhos de Deus, e os caminhos dele não são os seus. Os caminhos deles é o melhor para você.